Transformação digital é um assunto novo para você ou já faz parte do seu cotidiano? Chamamos uma grande profissional da área de tecnologia para conversar sobre esse assunto que impacta a vida de bilhões de pessoas no mundo inteiro. Vem com a gente nesse episódio! Pragma Talk. Olá, eu sou a Letícia e você está assistindo o Pragma Talk. Seja muito bem-vindo. E se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, entra no nosso canal do YouTube ou nos principais streamings para conferir. Aproveita e já se inscreve para não perder os próximos episódios, hein? E hoje eu recebo aqui uma pessoa muito especial para conversar um pouco sobre essa parte de transformação digital. Você já ouviu muito falar sobre isso, com certeza, né? Então vamos conversar aqui com a Lucimari, ela vai se apresentar aqui para a gente. Seja muito bem-vinda, pode se apresentar para a galera. Obrigada, Letícia. Meu nome é Lucimari Henrique, eu sou RVP de inovação para a América Latina na Salesforce. Estou super feliz de poder falar para o teu público de Trailblazers, né? Que é uma comunidade super importante para a gente, então, mega feliz de fazer parte aqui, honrada com o convite, super obrigada. O termo de transformação digital, para algumas pessoas, seja comum, né, na rotina do dia a dia, mas para outras talvez não seja assim, algo do cotidiano. Para quem ainda não sabe direito o que é, você consegue explicar para a gente o que é isso? O que é transformação digital? Ótima pergunta, Letícia. É até engraçado, porque faz tão parte do meu dia a dia, assim, que eu nem imagino que tem gente que não sabe, mas é verdade, né? Se você pegar pessoas que estão fora do mundo empresarial e etc., com certeza muita gente não sabe. Mas em termos práticos e de forma muito simples, transformação digital, ele é qualquer processo que usa das tecnologias digitais para modificar um negócio existente ou criar um novo negócio, ou por uma necessidade do negócio de transformação, seja crescimento de receita ou redução de custo, ou por um requerimento do mercado. Então, o mercado está exigindo uma mudança porque a maioria das empresas daquela indústria estão caminhando para a transformação digital. Então, as empresas precisam se adaptar e acabar fazendo. Então, tem sempre dois disparadores, digamos, ou a empresa que precisa passar por uma transformação para continuar sobrevivendo, digamos, ou o mercado em que aquela empresa está inserida exige uma transformação. Então, o uso das tecnologias digitais vão permear processo, cultura, modelo de negócio e etc., para poder transformar e atingir esses objetivos pré-determinados, tá? Entendi. Tem uma coisa engraçada que, assim, antes da pandemia, a gente falava já de transformação digital, né? Mas numa outra velocidade. E aí, com a pandemia, isso acelerou demais. Então, a gente costuma dizer que a gente acelerou vários anos durante a pandemia com a transformação digital. Então, hoje, mais do que nunca, o termo transformação digital é super comum e está em voga para a maioria dos executivos e para as empresas fazerem. Ou elas estão começando ou no meio dessa jornada, mas está todo mundo fazendo. Com certeza, né? Para sobreviver, muita gente teve que se adaptar, né? Principalmente a gente vê no setor de food service no geral, né? A questão do delivery, muitos restaurantes que não tinham ainda se adaptado para essa tendência, né? Acabou sofrendo bastante na pandemia, mas quem já estava ali caminhando conseguiu sobreviver nesse momento difícil, né? E qual que seria a diferença de inovação para transformação digital? Tem diferença uma simples inovação? Como que é? A inovação, ela é parte da transformação digital, né? Ela é um pilar ali da transformação digital super importante. Então, como a transformação digital, ela é baseada em novas tecnologias, tecnologias digitais, é muito fruto da inovação, né? Inovação tecnológica, de modelo de negócio, modelo de processo e etc. Então, a inovação, ela está intrínseca a todo esse processo de transformação digital. Se a gente analisar, teve a quarta revolução industrial, que automatizou todos os processos e etc.,
mas que trouxe várias tecnologias que aceleraram ou que forçaram a transformação digital, né? Hoje a gente tem aproximadamente 25 bilhões de devices conectados no mundo, então a internet, a explosão dos dados e etc., tudo isso fez com que acelerasse. Então, a inovação, ela acabou forçando, né, o uso das tecnologias, forçando essa transformação digital. De novo, que a gente viu muito presente durante a pandemia, né? Então, você pega, por exemplo, bancos que não tinham coisas básicas do tipo laptop para os seus colaboradores. E aí, com o lockdown, né, todo mundo ficou em casa sem poder ir para o trabalho e não tinha computador para trabalhar. Então, assim, coisas super básicas ainda faltavam nesse processo, né, nessa jornada, e a pandemia veio e acelerou de uma forma ainda mais incrível, né? Sim. E você falou que a inovação é um dos pilares da transformação. Quais seriam os outros pilares? Legal, ótima pergunta. Eu acho que não tem, assim, um consenso entre os autores, né, os estudiosos no geral, de quais são esses pilares. Alguns falam 3, outros falam 4 e etc. Eu gosto muito de um que fala, bom, inovação é um dos pilares, com certeza, e o uso das tecnologias, né, para poder viabilizar ou ser um habilitador da transformação, mas ter uma cultura de startup, de mindset agile, né, então você usar de metodologias agile, de ter sempre a questão do teste rápido, fale rápido, conserte rápido, essa coisa de menos burocracia, ser mais lean nos processos, né, mais simples, etc. Então, isso é muito importante. A questão da cultura permeando toda a organização. Tem autores que falam que transformação digital, um dos pilares é a transformação completa de uma organização, e é verdade, eu acredito muito nisso. Então, a cultura é muito parte dessa questão, porque se você não mudar a cultura e fazer com que as pessoas entendam que elas precisam dar respostas mais rápidas, mais orientadas ao cliente, ao consumidor final, não adianta você ter a melhor tecnologia, né? O processo vai continuar sem o principal conceito aí. E a questão propriamente dita de você colocar o cliente no centro, né, de todo esse processo. Então, o cliente sendo a base, drivando qualquer estratégia ou processo ou tecnologia para poder ou prover uma experiência melhor, ou mais customizada, mais personalizada, mais fluida. Então, assim, eu acho que o cliente no centro também é outro pilar muito importante. Legal. E como que é esse processo da empresa identificar que ela precisa passar por uma transformação? Você comentou que pode ser por uma necessidade de mercado, de sobrevivência, mas como que acontece assim na prática para a empresa falar, poxa, agora não dá só para fazer uma melhoria pontual, a gente vai ter que fazer algo mais avançado, vamos ter que passar por uma transformação geral? Legal, ótima pergunta. Acho que tem aquela música que nunca foi tão válida para o momento, né? O camarão que dorme, a onda leva, né? Então, quem fica muito parado hoje em dia está arriscado a não sobreviver. A dinâmica que a gente tem no mercado, as incertezas e etc., elas fazem com que o mundo seja cada vez mais a nova economia, né? Mais beta mode, a gente chama, né? Está sempre em constante mudança. Então, você dificilmente hoje você consegue ter uma mudança pontual, né? O mindset da transformação digital é você viver nesse beta mode constante, né? De testar e, ao invés de fazer uma grande mudança de uma vez só, fazer pequenas mudanças mais constantes. Então, o processo de melhoria contínua, ele está imbuído do processo de transformação digital, né? Então, dificilmente hoje você vê uma mudança pontual e acabou, né? Não, a gente tem sempre que ficar se adaptando, porque o mundo
ele está cheio de incertezas e mudanças, e aí você precisa levar isso em consideração na sua estratégia. Então, a melhoria contínua faz parte disso, faz parte da transformação digital. E como descobrir isso? Olhando indicadores de mercado, ficando atento às tendências, aos requerimentos e às necessidades do seu cliente e do seu próprio negócio. Então, olhar os principais indicadores, né? Você precisa gerar novas receitas, novos fluxos de receita, atingir novos mercados, novas audiências, ou reduzir custo, né? Tá mais automatizado, ter mais automação nos seus processos para redução de custo, por exemplo. Então, ou ter um data-driven para ter mais insights e poder gerar mais negócio também. Então, assim, são vários indicadores que você precisa estar ligado, digamos, né, para poder perceber qual é o melhor momento de fazer, como fazer e etc. Mas com certeza é constante, é uma mudança constante. Legal você falar da questão de data-driven. A gente vai ter depois um episódio só sobre isso, porque hoje não tem como a gente tomar uma decisão em, eu acho que tal coisa. A gente tem uma infinidade de dados que a gente pode e deve usar, né, para ver essa questão de mercado, como é que a sua empresa está indo, como é que os profissionais devem agir, né? Então é muito legal, a gente vai ter aí um episódio só sobre isso. Então, quem está nos assistindo já se prepara. E para a questão, assim, dos projetos, você falou que a transformação ela pode ir acontecendo, né? Deve ir acontecendo sempre. Tem alguns projetos que são mais característicos de passar primeiro pela transformação, por exemplo, a parte de atendimento ao cliente ou o setor financeiro. Tem algo assim que precisa com mais urgência de uma transformação? Ótima pergunta. Acho que tem muita gente até que confunde transformação digital com implementação de, por exemplo, um canal de venda online, né? Acha que colocou esse canal de venda online e já fez a transformação digital. Não, são etapas, né, da transformação digital. Então, a gente sempre recomenda começar para aqueles que têm a gente chama um touch point, né, um ponto de contato maior com o cliente, para que ele perceba que existe uma transformação mais direta, né, mas precisa continuar, porque não adianta eu ter um front super bacana, digital, e depois os processos todos manuais, morosos e etc., eu não vou conseguir dar resposta para aquele meu cliente de acordo com a necessidade e velocidade que ele precisa. Então, mas sim, tem muitas empresas, por exemplo, de varejo, acabam optando em colocar a sua loja que antes era puramente física e agora ter a loja online, canais de atendimento que antes eram também com atendimento mais humanizado e mais manual, agora cada vez mais robotizado, não deixando de lado a parte humanizada, né, mas tentando sempre automatizar e ganhar velocidade e poder atender de uma forma mais rápida os clientes. Bom, o WhatsApp, né, que virou moda, a gente na América Latina é super adepto. Então, assim, tem vários canais que são bem normais de se começar a transformação digital, mas eu diria que sempre os que têm maior touch ou contato com o cliente ou com o consumidor final para poder dar esse primeiro passo de uma forma avançada, né? Ele acaba puxando os outros, né? De uma forma mais natural. Interessante. E a questão de cibersegurança, proteção de dados desses clientes, né, até a adequação à LGPD, essas questões também entram em projetos de transformação digital? A segurança de dados é um componente da transformação digital, assim como o marketing digital, assim como a questão de cultura, de people, de liderança, de brand management, né, de marca, ou de operações no geral, tecnologia, área de TI. Então, cybersecurity entra como um desses componentes. O LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é a lei reguladora do uso dos dados e da privacidade dos dados, né? Como a gente deve utilizar, com que
respeitando várias regras. Então, quer dizer, um é um componente e o outro é uma lei que regula esse mercado, né? E ambas fazem parte desse universo, desse ecossistema da transformação digital. Sim, e hoje a quantidade de dados que as empresas geram, né, tanto os clientes quanto as empresas, é imensa, né? E como é que as empresas elas podem aproveitar melhor esses dados que só aumenta, né? E usar para uma questão de cultura data-driven, né? Usar melhor para tomada de decisões. Como que a empresa pode usar melhor essa mina de ouro chamada dados? Olha, esse é um assunto, Letícia, eu posso ficar aqui horas falando, eu adoro, eu sou super estudiosa do tema, e acho que tem, assim, a gente vem passando por uma transformação no uso dos dados, da tecnologia, etc., também incrível, não só a explosão dos dados em si, né, porque cada vez mais a gente está mais conectado e etc., mas a forma como a gente utiliza esses dados, né, então, se a gente pensar 20 anos atrás, quando surgiu essa questão de dados, era muito o privilégio de um cientista de dado analisar essa informação e passar para a empresa a tomada de decisão. Então, isso ficava muito pautado, concentrado na mão de poucas pessoas, né? Hoje não, graças ao uso de tecnologias, a gente consegue gerar insights e passar uma experiência muito mais fluida, tanto para os colaboradores quanto para os clientes, pautada em dados, de uma forma muito mais natural. Então, hoje você não precisa mais ser um cientista de dados para mexer com dados, porque tem tecnologia que te suporta nesse sentido, né? Então, isso é muito bacana. E o uso de dados, ele vai desde você olhar para o teu negócio, como você mesmo falou no começo, né? Não é, eu acho que, não, olha, aqui os dados estão dizendo, né, então você consegue comparar regiões contra outra região, país contra país, enfim, ou áreas contra áreas, ano contra ano, enfim, são infinitas as possibilidades, né, para te dar um guia, né, um norte de para onde a empresa está indo ou para onde ela deveria ir, qual é o gap que se tem para tomada de decisão, né? Então, o dado, a cultura data-driven, como você colocou, é cada vez mais crucial para o sucesso e para a sobrevivência das empresas hoje. Mas esse é o, digamos que o fundamental ali, mais básico. Hoje a gente consegue usar uma cultura data-driven até para questões de saúde mental. Então, por exemplo, fala-se muito sobre o burnout, né, a fadiga mental, está todo mundo cansado. Durante a pandemia, a gente teve reunião atrás de reunião no Zoom, o nível de produtividade aumentou muito, então todo mundo ali super dedicado, né, às empresas e tal. Isso fez com que muitas pessoas se sentissem com fadiga mental, né? Então, com essa questão da saúde mental muito exposta. Então, hoje você consegue utilizar os dados a favor do colaborador para aumentar a produtividade do colaborador, ele ter menos estresse, trabalhar de uma forma mais tranquila, com mais inteligência, mais a favor do core da empresa do que antes. Então, se antes a gente tinha uma cultura de achar que saúde mental era colocar uma mesa de pebolim ali no meio do escritório, fazer uma decoração bonita, a gente já viu que isso não funciona, a gente nem foi para o escritório durante a pandemia para usar desses benefícios, né? Mas o que a gente realmente precisa é ter um dia a dia menos estressante, trabalhar com mais inteligência, com mais automatização e com mais dados que ajudem na tomada de decisão. Então, o Data Driven também ajuda na questão da saúde mental dos colaboradores. Então, esse espectro do uso de dados, dos insights e do Data Driven Culture é imenso e é super, super interessante. E essa questão de transformação digital, ela impacta muito também na vida do colaborador, né? A gente pensa muito o lado do cliente, né? Que ele vai ser beneficiado e tudo mais. Só que o colaborador também
tem muitos benefícios, né? O trabalho dele fica muito mais fluido, muito mais simples, muito mais agilizado, ele não fica perdendo tanto tempo achando esses dados. Então, a empresa que ela já está passando por esse processo de transformação, né, que já está aí mais inserida nessa cultura tecnológica, já tem um ganho para o colaborador também, né? Sim, total. É exatamente isso que você falou, Letícia. Imagina, a gente tem uma empresa de telecom global que é cliente Salesforce, né? Então, antes do processo de transformação digital, você entrava numa loja deles para adquirir um celular, e todo o processo entre adquirir o celular, habilitar a linha e você sair falando, demorava em média 1h30, 1h40 para poder ficar pronto, né? Então tem todo um estresse, porque ninguém quer ficar esperando 1h30, 1h40 ali, um processo super burocrático, né, acontecer. Todo mundo quer agilidade, quer rapidez, quer as coisas de forma quase que instantânea, né? E aí, com a transformação digital, com o uso de novas tecnologias, desses processos cada vez mais automatizados e etc., de 1h30, 1h40, caiu para 8 minutos. Então, você imagina para o colaborador que está lá atendendo o cliente, que tem menos pressão, o cliente está menos irritado na frente dele, então ele vai passar menos estresse, vai passar menos desgaste. Então, assim, muda a vida do cliente, com certeza, porque ele passou a ser atendido em 8 minutos, mas com certeza muda a vida do colaborador, porque o cliente foi uma vez 8 minutos, mas o colaborador está ali o dia inteiro. Então, são várias pessoas irritadas, uma atrás da outra ali para atender. Então, você imagina o quanto isso muda, né? Então, a transformação digital, com certeza, veio para fazer com que a experiência do consumidor seja melhor, mas, com certeza, a experiência do colaborador também, que seja mais fluida, que ele possa investir mais tempo naquilo que realmente faz diferença para o negócio, né? Com mais inteligência, etc., e menos burocracia, menos processos manuais e assim menos desgaste, estresse e tudo mais. Exatamente, né? Um colaborador mais feliz vai deixar o cliente mais feliz, todo mundo vai ficar mais feliz, né? Com certeza. E tem mais algum outro exemplo que você possa nos dar sobre transformação digital, para quem está nos ouvindo conseguir entender um pouco melhor como que é esse processo dentro da empresa? Legal, última pergunta. Eu acho que a gente tá, se você perguntar hoje para os executivos de uma forma geral, tem até uma pesquisa da McKinsey super interessante para isso, que ela fala que apenas 16% dos executivos estão felizes com o sucesso da transformação digital, porque ainda é uma jornada, né? A gente está no início dessa jornada, então você falar de empresas que estão muito avançadas nessa jornada de transformação digital, fizeram de uma forma completa, são raríssimos os exemplos. Mas a gente tem muito avanço, então você imagina, por exemplo, em telemedicina, você já fez alguma consulta online? Eu já fiz algumas, mas eu nunca tinha feito antes da pandemia, né? E a pandemia acelerou isso e fez com que fosse possível você ter o prontuário, que você pudesse atender a pessoa, se tivesse uma continuidade, etc. Online. Isso ajudou muita gente, né? Se você está ali em lockdown, os hospitais lotados, né? Existia uma restrição muito grande, um cenário ali completamente diferente, então a telemedicina foi super importante para aquele período, né? Eu poder me consultar e ser medicada sem o risco de me expor a um Covid ou uma outra coisa, já que os hospitais estavam todos lotados. Então, assim, foi um super avanço, isso praticamente não existia antes da pandemia e foi fruto da transformação digital. Ou, por exemplo, a gente pega o e-commerce, né, o comércio eletrônico. A gente fala que no Brasil ele avançou mais ou menos uns 2,5 a 3 anos de avanço, né? Hoje é responsável por 7% de todas as vendas nacionais. 7% ainda é um número pequeno, mas avançou muito, né? São quase 3 anos aí de avanço.
Então, muitas empresas que você deu um ótimo exemplo dos restaurantes, né, que eram extremamente dependentes do seu ponto físico, passaram a atender no comércio eletrônico, né, vender seus produtos no comércio eletrônico. Então, isso acelerou demais, ainda é 7%, mas avançou demais, né, então são poucos exemplos aí, mas super importantes desse processo de transformação digital que está cada vez mais acelerado. É exatamente isso, né? Antes da pandemia, a gente não imaginava que seria possível você falar com um médico sem ter que se deslocar de casa, né? E às vezes você tá cansado, né? Ou propriamente pelos sintomas do que você está sentindo ali da doença, você não consegue ter toda essa disponibilidade de se deslocar até uma clínica, até um hospital, né? Então, facilitou muito e eu vejo que é uma coisa que vai durar, né? Não vai acabar porque não tem mais pandemia. Acho que, na verdade, vai continuar. A gente vê até questões de estética, né? Medicina estética. Também você faz uma primeira avaliação online, depois que você vai presencial e tudo mais. Então, agiliza muito para os dois lados, né? Com certeza. E aí são infinitos exemplos, né? Pessoas que fazem terapia online, aula, né? A questão do EAD aumentou muito. Bancos, né? Cada vez mais digitais, tendo os processos mais digitais e centrados no cliente. Claro que você tem aquelas indústrias que são mais dependentes de infraestrutura física, né? Que vão demorar muito mais para passar pela transformação digital. Então, você pega, por exemplo, enquanto indústrias como tecnologia, telco, internet, etc., ou as startups têm um processo de transformação digital de mais ou menos 20% a 30% de avanço, oil and gas, que ainda é muito dependente de uma infraestrutura, é só 4%. Então, assim, você tem níveis de maturidade diferente para cada tipo de indústria, mas é inevitável que todas estão passando e se transformando em graus de maturidade e velocidade diferente, mas todo mundo avançando. É exatamente isso. E qual seria o papel do colaborador, de quem está inserido nessa empresa, para ajudar nessa construção, né, nessa transformação digital? Ótima pergunta. O processo de transformação digital, como eu falei lá atrás, né, do conceito que eu gosto de trabalhar, é uma transformação em toda a empresa, em toda a organização. Então, assim, o papel do colaborador, ele é fundamental. A cultura, ela tem que... A cultura da transformação, ela tem que permear toda a organização, né? Então, o colaborador, ele precisa ter um mindset de agilidade, de flexibilidade, de adaptabilidade, porque, como eu falei, é um beta constante, então você está toda hora mudando, se adaptando, refazendo estratégia, ajustando, corrigindo rota. Então, você entender que esse universo é intrínseco à transformação digital. Então, não se estressar com isso, né? Ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que navegue bem por incertezas, que se adapte com facilidade, que tenha flexibilidade, que seja um bom comunicador, porque precisa estar sempre comunicando as mudanças. Então, eu diria que isso é crucial. E ter sempre todas as metodologias agile e de design thinking na ponta da língua, né, para poder ajudar nesse processo. Sim, bem isso mesmo. E o profissional que ele está, digamos, mais à frente dessa transformação digital, muitas vezes as empresas contratam, né, consultorias, outras empresas terceirizadas para ajudar nesse processo. E o profissional que ele está trabalhando para transformar uma empresa, o que ele deve se atentar, como que é a postura, as habilidades que ele deve ter, como que é esse profissional transformador? Legal. A transformação digital, ela tem algumas etapas bem definidas, né? A gente brinca dos 4 Ds até, de você primeiro
definir, a gente fala discovery, né, de fazer o entendimento da sua realidade atual e a partir desse entendimento o que precisa ser modificado, transformado, ajustado para ir para a parte de design, né, ou seja, a definição da estratégia, da visão e de todos os processos, tecnologias e etc., que vão fazer parte desse arcabouço de transformação. Aí a gente vai para a parte de delivery, que é realmente executar a transformação, realizar a transformação em si, e aí depende muito do uso de tecnologias e etc. para se fazer, mas também de change management, de comunicação, são outras habilidades e processos que precisam, e depois de implementado, a gente tem a fase que a gente chama de de-risk, que é diminuir o risco e fazer os ajustes necessários. Então, cada uma dessas fases vai gerar uma necessidade, um skill diferente de profissionais e de comportamento para que dê certo, né? Então, a fase, por exemplo, de discovery, a pessoa ela tem que ter normalmente um perfil mais consultivo, de análise de problema, identificação e etc., mas muita escuta atenta, realmente entender quais são as barreiras, um raciocínio lógico e etc. Depois, na fase de design, a elaboração da estratégia, da comunicação, do change management, são coisas importantes, então, entra desde habilidades de comunicação, resiliência, adaptabilidade, etc., até coisas mais técnicas, como sessões de design thinking, definição, enfim, de modelo de negócio, processos e etc. Daí vem para a parte de implementação, então são hard skills mais técnicos, né, ligados aí à tecnologia, mas sempre vai levar em consideração metodologias agile, sprints de teste, de usabilidade, de provisionamento, então sempre com essa questão da agilidade muito forte, né, do waterfall to agile, que a gente chama. E na parte do de-risk, é muito a questão de resiliência, adaptabilidade e flexibilidade para ir mitigando os riscos. Então, muita resiliência para mitigar riscos. Então, assim, é interessante porque exige componentes diferentes em cada etapa, né? Mas se um profissional fosse começar agora, né, ele tivesse, sei lá, na parte de delivery, por exemplo, que eu imagino que faz bastante feature com a tua audiência, de trailblazer, comunidades, então, além de saber as tecnologias emergentes com que ele vai utilizar para transformar, se dedicar bastante a entender metodologias agile, né, ágeis, a questão do design, propriamente dito, do UX, né, cada vez mais a questão da usabilidade é importante para que gere uma experiência melhor para o cliente, né, para quem vai utilizar aquele aplicativo, aquele canal e etc. Então, o UX é super importante. E aí tem questões talvez mais técnicas ainda, de entender interoperabilidade, como os sistemas se comunicam, a questão das APIs, linguagens como Java era muito comum até então, mas agora já tem outras, né, que é legal saber. Então, acho que tem todo esse universo e quais são as tecnologias emergentes, o que vai vir em voga daqui para frente. A gente está falando muito em metaverso, que é outro componente da transformação digital e que exige habilidades completamente diferentes, né? Uso imersivo aí de tudo que é 3D, blockchain, cybersecurity, a questão de VR, AR, inteligência artificial, então tudo isso é super importante estar ligado e minimamente entender, porque é para aí que o mundo tá caminhando, né? Com certeza, é muita coisa para acompanhar, né? Como é que o profissional pode fazer para ele acompanhar essas inovações e não ficar estagnado na carreira, né?
Porque a gente tem que estar aprendendo o tempo todo, como é que o profissional pode fazer para estar se atualizando nesse mercado. Legal, última pergunta. Eu acho que eu volto à questão da música do camarão que dorme e a onda leva, né? Profissional estagnado é a mesma coisa. Eu acho que tem muito de você definir o que você quer, e a partir dessa definição do que você quer, como e quando você vai atingir, né? Porque etapas você precisa passar, quando você vai passar, ou em que time frame você vai passar, e etc. É super importante você ter isso claro, né? Onde você quer chegar, né? O que você quer ser quando você crescer? E aí caminhar, fazer um plano para que isso aconteça, né? Então, eu acho que a primeira coisa é disciplina, tem que estudar muito, todas as tecnologias, elas estão mudando constantemente, você pega Salesforce, por exemplo, são vários lançamentos no mesmo ano, a gente acabou de ter o Dreamforce, que é o nosso evento anual na semana passada, e aí foi o anúncio de vários lançamentos, então, assim, exige do profissional estar sempre atualizado, né? Então, precisa ter muita disciplina para estudar, para entender o que você quer ser, para onde você quer ir e o que precisa para se chegar até lá, né? Então, acho que esse é um caminho. E é muito fácil se perder hoje em dia, né? Porque tem tanta informação e tanta coisa concorre. Então, assim, você ter esse plano muito claro e essa disciplina te ajuda a manter essa execução, né? E acho que isso é fundamental, ainda mais hoje no mundo de incerteza que a gente vive, poder contar com isso é um luxo, assim, realmente um luxo. Então, eu diria que muita disciplina e você ter muito claro o que você quer, o que você quer chegar, etc. Eu acho que a Salesforce, com a comunidade de Trailblazers, ela proveu um caminho muito bacana para muitos jovens poderem ter uma carreira de verdade, de sucesso, de algo que o mercado demanda muito, né? Então, pode ser algo realmente a se investir, a se dedicar e etc. Eu não sei o quanto vocês viram, mas durante o Dreamforce na semana passada, a gente passou um vídeo dos Trailblazers e a gente escolheu uma moça que mora hoje na Holanda, ela é refugiada, ela chegou na Holanda sem ter nenhuma perspectiva de vida. Ela era no país de origem dela, da área de saúde. E aí, quando ela foi para a Holanda, refugiada, ela começou a trabalhar em casas, como faxineira, porque ninguém dava emprego para ela na formação original dela, do país dela, né? Então, ela não tinha oportunidades realmente concretas ali, e ela estava se sentindo super perdida e desmotivada. Até que alguém chegou para ela e a fez conhecer a Salesforce, a comunidade de Trailblazer, a possibilidade de desenvolver uma carreira, e ela começou. Ela foi ranger em 3 meses, e de tanto que ela estudou, e hoje ela é uma consultora de muito sucesso. Então, assim, existe a possibilidade de se fazer uma carreira concreta de sucesso usando, por exemplo, essa comunidade, né? Isso é muito legal. Eu até vi esse trechinho, né, do Dreamforce, foi muito emocionante mesmo ela contando a história dela, porque realmente a gente vê como que essa transformação, né, de carreira acontece, né? A gente trabalha muito com transição de carreira, então as pessoas deixam, né, as carreiras originais por algum motivo, ou por não ter oportunidade de mercado, ou por só não estar feliz com aquela área, quer se inovar, e acaba encontrando na Salesforce um caminho, né? E é muito legal que na Salesforce tem esse senso de comunidade e colaboração muito forte. A gente se sente abraçado, sente uma família, sente que não vai estar sozinho nesse novo percurso, nessa nova jornada, né? E até interessante que eu queria te perguntar como que as outras empresas podem fazer para trazer esse senso de comunidade, de colaboração para dentro, né, das suas portas.
Porque a gente vê a diferença que faz, né? Você se sentir pertencente a um lugar. Como que isso é satisfatório, né? Ótima pergunta, Letícia. A gente tem recebido cada vez mais esse tipo de pergunta e de desejo até dos nossos clientes de entender como é que a gente fez essa transformação, né? Como é que outros clientes ou empresas também podem fazer, porque a gente gerou uma comunidade realmente de fãs, de pessoas que são talvez mais do que agradecidas pela oportunidade de ter uma carreira e poder se desenvolver com sucesso, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente só perpetua o conhecimento e deixa um legado de fato quando a gente compartilha, né? Então, acho que o primeiro passo é o compartilhamento do conhecimento, de oportunidades e etc., para começar a abrir uma rede que gere confiança e que esteja disposta a participar daquilo. Então, acho que colaboração é essencial. A outra coisa é ter um propósito, né? Acho que hoje, mais do que nunca, a gente fala sobre propósito, ninguém quer comprar por comprar, todo mundo quer entender qual é o propósito que está por trás, o que a empresa tem como intenção, né? Então, empresas que antes trabalhavam, sei lá, com trabalho escravo, trabalho infantil, ninguém mais quer comprar essas marcas, né? Porque a gente quer algo realmente que tenha um propósito por trás. E o ESG, né, a economia circular e tudo mais, também vieram reforçar essa necessidade. Então, eu acho que quando a gente trabalha para um propósito, e na Salesforce a gente tem um propósito de devolver para a sociedade pelo menos 1% daquilo que a gente ganha. Então, isso faz com que a gente se dedique, né, se doe para a sociedade em contribuição àquilo que a gente está ganhando. Então, eu acho que quando a gente parte de um processo de colaboração e de doação, de propósito, essa comunidade ela é quase que natural. Ela vem de uma forma mais natural. Então, a minha dica seria começar por aí, pelo compartilhamento, por ter um propósito muito claro, que obviamente esteja alinhado com ESG e tudo mais, e a questão da doação, enfim, de ter a fazer parte dessa economia circular, né, que você possa dar para a sociedade pelo menos parte daquilo que você adquiriu, aí vem natural. Sim, exatamente isso. E até essa questão da transformação digital que a gente falou esse tempo todo ajuda muito as empresas a alcançarem esse propósito, né? Muitas delas acabam mudando o propósito, identificando um propósito maior para agir, né? E você vê assim que a transformação digital ela ainda vai durar muitos anos, é um processo que está só no começo. Como que você vê essa questão? Com certeza vai durar por muito tempo ainda, porque a gente está no começo dessa jornada, como eu falei, né? Como eu te dei lá atrás alguns indicadores. Então, você pega empresas ou que estão numa indústria de high-tech, de super tecnologia, elas caminharam 26%, mas você pega oil and gas, só 4%. Então, quer dizer, está todo mundo ainda muito no início dessa jornada, e a gente precisa ainda finalizá-la ou avançá-la para poder extrair todos os benefícios, para que os requerimentos de negócio, de mercado, sejam de fato atingidos, né? Então, por exemplo, a gente não pode achar que construir um front bacana digital é fazer a transformação digital, porque não é. Se você não tem depois processos que suportam aquele front, né, por trás, o cliente vai perceber a experiência dele vai continuar sendo fragmentada, sem personalização e etc. Então, hoje você não consegue mais, por exemplo, comprar um produto e receber um e-mail da mesma empresa ofertando o mesmo produto para você que acabou de comprar. Não faz mais sentido, não cabe mais no mundo de hoje a gente continuar tendo essa fragmentação de informação, de processo e tudo mais, né? Então, o consumidor hoje ele tem uma mente muito expandida, ele quer conveniência, ele quer agilidade,
e principalmente personalização, né? Então, acho que a gente ainda está super no começo dessa jornada, com certeza, vai durar muito tempo. E a gente falou de várias habilidades que os profissionais precisam ter para esse futuro e presente, né? Mas se fosse para destacar uma soft skill, qual você diria assim que não pode faltar de forma nenhuma no profissional que quer atuar nessa área de tecnologia? Eu apostaria em algo que eu já falei aqui. Eu acho que de soft skill eu iria para a questão da flexibilidade, agilidade, adaptabilidade. Se você tiver noção de que isso é crucial para se fazer a transformação, porque é beta constante, vai estar mudando toda hora, você vai se sentir menos estressado e vai poder se dedicar mais ao teu trabalho de uma forma muito mais produtiva do que se você não entender essa dinâmica, né? Ou se você não tiver apto a participar dessa dinâmica. Então, acho que essa flexibilidade, essa capacidade de se adaptar, ela é fundamental. É exatamente isso, né? Não tem como a gente pensar aí no futuro incerto sem ter essa capacidade de flexibilidade, né? Mas, Lucimari, eu agradeço muito pelo seu tempo, por compartilhar essas experiências conosco. Né? A gente já está chegando no final, senão a gente ficaria aqui horas e horas falando, né? Eu que agradeço, super obrigada pela oportunidade, muito feliz aqui de poder colaborar com vocês. Obrigada mesmo pelo convite. E quem quiser acompanhar a Salesforce, o seu trabalho, como é que faz? Quais são as redes sociais oficiais? Ah, legal, obrigada. Da Salesforce, eu acho que a forma mais fácil é entrar no site salesforce.com e aí você desce até o final do site, você vai conseguir visualizar ali todas as redes sociais, todos os canais, etc. Então, a gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook, enfim, nas principais redes sociais, e aí você consegue olhar ali de cada um. Porque muda de país para país, então, Instagram, por exemplo, é Salesforce Brasil, você tem a Salesforce Global, você tem a Salesforce Brasil, então é mais fácil você ir no site e olhar aquilo que você quer destacar, né? O meu, acho que rede social é o meu nome, lucimari.henrique, então no LinkedIn é mais fácil achar, Lucimari com Y no final, então é lucimary.henrique, e aí no LinkedIn eu vou estar lá, com certeza vai ser ótimo me conectar. E aí, o que você achou desse assunto de transformação digital? Você já vive isso no seu dia a dia? Como é para você esse assunto? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar aqui embaixo. E se você gostou do que aprendeu aqui hoje, compartilha com seus amigos. Assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Pragma Talk.